Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja muito bem-vindo, combatente, ao nosso desafio 365 dias, mais uma aula, nesse período aí de um conteúdo todo dia durante 365 dias, para que você possa aumentar a sua segurança e utilizando dos conceitos e métodos que a própria Combato ensina a todos os seus alunos para te deixar cada vez mais seguro. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre lâminas hoje, eu quero falar três coisas, existem algumas mais, mas três coisas que você deve levar em consideração na hora de comprar um canivete para a sua defesa. Não é incomum, algumas pessoas optam por lâminas dobráveis, os famosos canivetes, algumas pessoas preferem as lâminas fixas, eu posso falar um pouquinho sobre isso em uma outra aula, mas se você é dos que preferem o canivete e não tem essa coisa de ser melhor ou pior, são apenas finalidades e cumprem necessidades diferentes. Mas se você gosta ou a sua necessidade exige um canivete, três coisas que você precisa levar em consideração na hora de comprar o canivete. Não é simplesmente chegar lá, olhar o mais bonito, ou o mais barato, ou aquele que te chama mais atenção ali por causa de uma cor, ou por causa de uma marca. Você precisa ter outras coisas em consideração, você precisa levar outras coisas em consideração na hora de fazer a escolha certa, perfeito? Então vamos lá, a primeira coisa que você deve levar em consideração é o seu sistema de abertura. Nós temos alguns tipos de sistema, inclusive eu já falei sobre eles aqui nesse período aqui dos 365 dias, volta aí algumas aulas que você vai encontrar, mas só para relembrar, a gente tem ali os mais comuns, que é a abertura manual, abertura assistida, abertura automática, a gente tem a abertura pelo sistema Wave também, que é uma das melhores que a gente tem atualmente. Então você precisa levar isso em consideração, afinal é justamente ele que vai garantir a perfeita abertura e o funcionamento do seu canivete. De nada adianta você ter um canivete super chique, boladão, caro, mas você não sabe abrir ele, tá? E às vezes também não adianta você só ter um canivete que vai ter um bom sistema de abertura, independente de qual ele seja, mas você não souber manusear ele. Então você precisa treinar a abertura. Por exemplo, se você pega um canivete de abertura assistida ou manual, você precisa treinar isso. Até mesmo o próprio sistema Wave, embora ele seja um sistema bem completo e bem assim, fácil de ser utilizado, eu já vi muitas pessoas, muitos até mesmo alunos, abrindo ali de forma errada, por assim dizer, porque ele falava, pô, Flávio, é legal, tal, mas às vezes não abre, às vezes abre. Como assim às vezes não abre? Porque ele estava colocando a posição do canivete de uma forma errada e não acabava abrindo. Então você precisa também ter esse treinamento. A segunda coisa que você deve levar em consideração é a empunhadura, onde você vai segurar ali o seu canivete. A gente tem diversos tipos de empunhadura e sim, eu posso estar fazendo algumas aulas sobre esses tipos de empunhaduras. Quando eu digo empunhadura, não é como você vai estar segurando, tá? Mas sim o material. Cadê? Por exemplo, ó, aqui eu tô com duas facas diferentes, uma faca, outra um canivete, e a empunhadura delas são de materiais diferentes, e isso é muito importante, porque dependendo da empunhadura, isso pode, talvez a curto, mas principalmente a longo prazo, acabar te prejudicando. Às vezes você vai pegar uma empunhadura que tem muitos encaixes, muitos detalhes ali e peças, como por exemplo, eu tenho esse, cadê? Estava aqui. Não, acho que eu tirei ele da parede, mas é um canivete semelhante a esse, era parecido com esse, só que ele tinha vários detalhes, vários parafusos, várias pecinhas, e ao longo do tempo, nunca usei ele para absolutamente nada, e ao longo do tempo as peças foram se soltando, foram deixando várias quinas, pontas, isso pode acabar te prejudicando, tá? Ainda mais que é o seu canivete para a sua defesa, então tomar cuidado com isso, A gente tem aí variações de metal, de material natural, sintético, híbrido, enfim, mas escolher uma boa empunhadura que vá te dar segurança, que você sinta que a sua faca, que o seu canivete está firme na sua mão, isso é muito importante. Então você precisa ter um sistema de abertura rápido, certo? Ou que você se adapte a ele e uma empunhadura segura. Você tem que sentir que a sua faca está segura na sua mão. Se você não sentir isso, esquece, escolhe outra faca. Tem que ter segurança. Se você não sentir isso, se passar qualquer pensamento tipo, eu acho que poderia, já descarta, beleza? E o terceiro ponto é o peso.
Normalmente as pessoas não pensam no peso na hora de escolher o seu canivete, né? Na verdade, eu vou falar, né? Realmente ninguém que eu conheço, pelo menos, não estou falando que isso é uma verdade universal, né? Mas assim, ninguém que eu conheço, pelo menos, pensa no peso na hora de comprar o canivete. Às vezes pensa em vários outros detalhes, né? Alguns não tão comuns, alguns um pouco mais, mas o peso realmente eu nunca vi ninguém pensando. E o peso é relevante, afinal você vai estar levando mais um equipamento, mais um corpo, uma massa ali junto com você. Né? A ideia é que você tenha um peso relativamente, digamos assim, favorável a ponto de... Por que eu falo nessa questão do peso? Né? A ponto de o quê? Você não acabar desistindo. Tem algumas pessoas que escolhem, vou escolher um canivete porque eu posso pegar uma lâmina um pouco maior, porque eu consigo dobrar ela e aí diminui no tamanho. Perfeito, só que o tamanho não diminui no peso. Não é só porque você consegue levar uma faca maior, quer dizer que necessariamente você vai carregar uma faca mais leve. Existem outros materiais, sim, que podem deixar a faca mais leve, dependendo do tipo de aço, dependendo do tipo aí do material do corpo da faca, até mesmo da empunhadura, que vai permitir que ela seja mais leve. Mas, né, depende, existem alguns casos e casos, como eu falei, ele vai depender aí do material. Então se você pegar uma faca grande, mesmo que você possa deixar aí quase pela metade do tamanho dela, ela ainda assim vai ter o mesmo peso. E você ficar carregando uma faca pesada ao longo do dia, chega uma hora que você cansa, injuria e você acaba deixando ela de lado. E isso é tudo que você não quer fazer, afinal é dela que você vai tirar aí a sua segurança, certo? Isso vale até mesmo para quem anda com arma de fogo. Flávio, mas eu já estou acostumado a andar com uma arma de fogo, então carregar uma faca, né, que vai ser muito mais leve, não vai ser problema. É aí que se engana, porque assim, mesmo que você esteja acostumado a levar a sua arma de fogo, independente de quanto ela pese, mas pensa que é o peso da arma de fogo mais, né, o peso da faca, tá? Então assim, não é subtraído, não ou algo assim que você não vai sentir. Pode ser que ali no começo você não sinta, mas conforme vai passando o tempo, esse peso vai ser agregado. Então é aquele peso e mais peso. Isso estou falando só da arma de fogo, só da faca, fora outras coisas que você pode estar levando aí ao longo do seu dia, como celular, carteira, chave, enfim, um monte de outras coisas, né? O pessoal gosta de levar aí relógio, lanterna, e não sei o que, e multitool, e blá blá blá, e tudo isso vai acrescentando peso. Então isso você tem que levar muito em consideração na hora de montar aí o seu EDC, por assim dizer, né, para a sua defesa, perfeito? Então, só relembrando, né, a questão do sistema de abertura, a empunhadura e principalmente o peso. Preste muita atenção nesses detalhes na próxima faca, no próximo canivete que você for comprar aí para a sua defesa, perfeito? Então, eu te vejo amanhã, um forte abraço, Mabuhay!